Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Diego Moreira, sou psicólogo, estou aqui para falar contigo sobre o vazio que vem depois do sucesso. Esse vazio que aparece paradoxalmente depois que a gente atinge um determinado sucesso. Esse é um tipo de coisa que aparece dentro do setting terapêutico que eu quero falar contigo hoje, porque pode ser que tu estejas vivendo isso e talvez isso te blinde. É gozado, né? Vou te falar um negócio que talvez te blinda de precisar marcar consulta comigo. Então presta atenção nesse vídeo, que isso é importante. Eu quero te falar porque muitas vezes esse sucesso externo, vamos definir o que é um certo sucesso externo, né? Um conjunto de bens visíveis, quantificáveis, né? Aquela coisa para inglês ver, né? Dinheiro, cargo, título, bens de consumo, status social, reconhecimento público, isso de algum modo é esse sucesso, né? Tem pessoas que vão orientar a sua vida para isso aqui, para ter coisas, para possuir coisas, títulos, posses, enfim. Talvez seja tu. Só que olha que gozado. Aqui isso iria funcionar muito bem se nós fôssemos uma máquina. Por quê? Como nós não somos máquinas, tem uma parada que é meio sacana, né? A gente precisa de uma satisfação interna. Uma sensação de, caraca, esse negócio meio que se encrespou aqui se enredou aqui na minha existência, teve um certo sentido, tem uma coerência com a minha própria vida. Eu vou lá, em determinado ponto, consigo dizer, não, minha vida faz sentido. E somado a isso, uma certa paz de consciência, né? O que é isso? É outra coisa que a gente precisa abrir essa caixa. Paz de consciência é quando aquilo que a gente faz está associado aos nossos valores. Os nossos valores professados, que a gente diz que a gente tem, e as nossas ações realizadas estão associadas. Só que aqui a gente chega no primeiro problema, que é o quê? Ninguém pensa sobre os valores, cara. Ninguém pensa sobre o que realmente é importante, e aí, quando não pensa naquilo que é importante, o meio se torna o próprio fim. Olha que legal. Esses cargos, o título, as posses, o dinheiro, os bens, em tese, ou pelo menos deveria ser, eles deveriam ser um meio para um fim que eu quero alcançar. São bens que devem servir a um outro tipo de bem. Eu vou falar contigo daqui a pouco o que são esses tipos de bens para tu não ficar doidão. São bens que muitas vezes são meios. Esses bens de sucesso externo, quantificáveis e visíveis, é gozado, né? Porque até quando tem alguém que se sente satisfeito com alguma dessas coisas, não é por causa da coisa, mas é por causa da conquista, né? Caramba, eu me provei, eu consegui chegar no meu primeiro milhão, mas não é o primeiro milhão. É a minha capacidade de ter feito isso que acaba me satisfazendo, uma autodeterminação no final das contas, certo? Legal. Aqui tu já tem uma primeira dica. Para de buscar sucesso externo e começa a buscar essa satisfação interna. Só que para eu poder buscar essa satisfação interna, eu preciso entender qual é o valor daquela coisa que está ali. A gente vai construir uma coisa nesse sentido até o final desse vídeo. Fica comigo aqui. Diego, entendi. Tem bens que são diferentes dos outros. Vamos diferenciar isso? Vamos diferenciar isso aqui. Tem bens que são úteis. O que é útil, no final das contas? Bens que são instrumentos. Dinheiro, uma ferramenta. O tempo, no final das contas. Meu networking, né? Tem muita gente que procura networking. Eu quero ficar bem relacionado. Mas são meios para chegar a um determinado lugar. São importantes. Às vezes eu preciso forjar a ferramenta que eu vou usar para construir. Eu lembro que tem um vídeo que eu não sei se vocês gostam de assistir. Às vezes eu assisti mais, né? Que é tipo de survival, de sobrevivência. O cara vai lá, começa do nada, no meio do mato, aí ele faz uma cabaninha, aí ele faz um forninho de barro, faz a comidinha dele, daqui a pouco ele vai lá no rio,
pega minério de ferro e daqui a pouco ele está forjando um negócio, aí ele fez um facão. Aí com o facão ele corta madeira, aí a casa dele já não é mais de palha, ele cortou madeira e agora ele está fazendo uma casa de madeira. E assim vai adiante, né? Claro, tem então bens que são meios para eu chegar num outro fim. E é isso que eu preciso ter consciência, porque se eu fico satisfeito somente com o facão que eu fiz, não, beleza, o facão serve para nada. Nossa, construí um facão, mas o facão serve para uma outra coisa. Eu também posso cometer o erro de ficar num ciclo sem fim. Eu uso um facão para fazer uma outra ferramenta, que aí eu uso outra ferramenta e eu nunca construo nada. Eu nunca chego num outro tipo de bem, que ainda não é esse. Então, bom, eu posso chegar em bens agradáveis. Eu posso usar essas coisas para chegar em bens agradáveis. O que são bens agradáveis? Experiências ligadas ao prazer. Diego, eu procuro essas coisas para viajar, para descansar, para ter conforto físico, emocional, para pagar a terapia, ora, as bolas, né? São bens para me proporcionar uma certa satisfação emocional, física. Mas olha que legal, o relaxamento, o descanso, também é um bem para uma outra coisa. Porque a gente vê muita gente descansando e ainda assim elas não têm uma vida consciente. Diego, o sentido da minha vida é descansar. Ninguém fala isso, porra. Só beleza, talvez tu esteja muito cansado e aí talvez faça sentido agora, né? Mas tu vai dormir, tu vai acordar e aí tu vai dizer que eita, ainda não faz sentido as coisas. Mas tem um terceiro tipo de bem importantíssimo. Deixa eu aumentar aqui que eu estou me curvando para falar com vocês nesse microfone. Tem um terceiro tipo de bem importantíssimo que são os bens honestos. O que são os bens honestos? Coisas que têm um bem intrínseco e não, por exemplo, como assim intrínseco? Vou facilitar. O facão é um bem útil. O facão eu posso usar para fazer uma coisa ruim. Ele é um bem dependendo para que eu o uso. Os bens agradáveis também. O prazer, se mal utilizado, ele também pode me levar para o mal. Né? Pode se tornar uma coisa ruim. Mas os bens honestos, eles nunca são ruins. Eles são bens por si mesmo. Eles não dependem da sua utilidade ou do prazer que nos gera. Para poder justificar a importância dele. Quais são eles? Justiça, a amizade, o amor, no final das contas, a coragem, a fidelidade. É que nem quando nós vamos falar com adúlteros. Adúlteros são os mais prejudicados pelo adultério. Diego, tu não conhece o fulano, ele não tem nenhum... Tem uma coisa que se racha, por quê? Porque ele procurou um bem, muitas vezes prazeroso, um bem agradável, e sacrificou aquele bem honesto, que é, por exemplo, né, a fidelidade. E aquilo vai sempre gerar um vazio, vai estar um vácuo dentro dele. E olha que legal. Bens, a gente pode criar uma lei, então. Bens úteis e agradáveis, eles devem servir aos bens honestos. Quando essa ordem se inverte, quando eu submeto a algum desses bens, por exemplo, a fidelidade, a um bem agradável, que é transar, porque eu não estou transando no meu relacionamento, então eu vou estar justificado. Instala-se aqui um vazio interior. Se eu procuro só a grana, se eu procuro só o destaque, o prestígio social por si mesmo, não vai dar certo, eu vou acabar chegando nesse vazio interior. Olha que legal, então a gente está começando a entender quando que chega o vazio interior. Quando as minhas ações, elas não estão destinadas para uma finalidade que é um bem em si mesmo. Olha que legal. Por que nos chama a atenção a história de super-herói? Por quê? Porque eles colocam a própria vida, inclusive, submetidas a um bem honesto. Mártires, histórias de superação e etc. É muito bonito no final das contas. Olha, vamos pensar um outro exemplo. Uma promoção no meu trabalho exige que eu traia um amigo meu. Eu vou ganhar mais, é um bem útil, me conforta porque é mais agradável. Inclusive eu vou ter mais prestígio nessa promoção, mas fere um bem honesto, que é a minha amizade. Nasce daqui, então, o vazio. Igor Caruso, um psicanalista, ele diz que a origem
Presta atenção aqui, ó, que a origem das neuroses, elas se dão na supressão da consciência moral. Como assim? Que loucura é essa? Quando eu faço uma coisa que eu sei que é errado, eu vou contra a minha consciência, eu empreendo uma ação que está desconectada com aquilo que eu tenho de valores, e eu sempre tenho valores, inevitavelmente eu tenho valores, eu não vou ter essa paz de consciência e necessariamente eu vou ficar neurótico, porque eu vou ter que inventar uma mentira para justificar aquilo. Quantas vezes eu escuto, Diego, eu estava me enganando. Diego, eu estava mentindo para mim mesmo. Diego, eu me enganei. E eu não queria acreditar que eu estava me enganando. Coisas desse tipo. Por quê? Porque é justamente assim, olha, pega assim, ó, lista aí. Pega 3 valores inegociáveis para ti. Às vezes pode ser até dentro de um relacionamento. Sei lá, fidelidade é inegociável para mim. Tempo junto não vai ser bom, né? Mas a própria fidelidade, a lealdade, a confidência, o amor, no final, o carinho, a ternura. Lista essas 3 coisas. Se uma meta tua não serve a esses valores, a justiça pode ser. Eu vou te dar mais exemplos daqui a pouco, né? A justiça, se não serve a essas coisas, corta fora. Porque provavelmente é um fim em si mesmo. Ou, claro, pode ser que tu esteja forjando uma outra ferramenta para tu poder chegar onde tu quer. Mas por que a gente faz isso? Vamos tentar encontrar motivação, né? Por quê? Eu elenquei 4 coisas que eventualmente nos levam para esse vazio. Porque, Diego, falando assim, parece que todo mundo que acaba tendo um vazio interior é um bando de idiota. Não é um bando de idiota. Porque tem algumas coisas que nos levam para esse lugar e acabam dificultando a nossa vida. A primeira delas, e que é muito tentadora, são esses motores que levam para o vazio, esse vazio interior. O primeiro deles é a comparação social. É se comparar com o outro. É tu receber a promoção, por exemplo, no emprego, e aí tu olha para o lado e tu vê que o teu colega está, 2 níveis acima de ti. Aquilo perde o sabor, né? Caraca. A vida vira uma corrida. A vida vira um ranking, no final das contas. O critério ele é sempre um valor externo. Eu sempre me comparo com o outro, querendo ou não. Isso acontece muito, tu te comparar com um outro que está do teu lado, tu não sabe se o outro está jogando as mesmas regras do jogo. Está jogando o mesmo jogo que tu. E aí não tem como, né? 2, aprovação externa. É diferente dessa comparação, né? A aprovação externa é o meu estado de humor, a minha autoestima, ela acaba sendo determinada pelo aplauso, pelo reconhecimento de terceiros. Sem o elogio ou a validação alheia, meio que fica aquela sensação de fracasso, né? Puxa, que doloroso isso. Eu vou lá e eu preciso, sei lá, fui promovido e aí eu posto no Instagram e não teve curtida suficiente, não teve... Ninguém falou assim, parabéns pelo teu sucesso, eu me sinto fracassado. Comparação social, fica querendo, no caso a gente pode falar da inveja aqui. A aprovação externa, essa soberba da vida, o respeito humano, a gente pode falar assim, né? Num contexto mais... um outro contexto. Terceiro, uma adaptação hedônica. Atchim, o que é isso? Né? Adaptação hedônica, olha, onde o mecanismo pelo qual a gente tem esses ganhos e as conquistas vira o novo normal. Onde eu fico viciado somente na sensação de conquistar aquelas coisas. E aí eu fico viciado em novos estímulos. Eu fico querendo mais e mais e mais, mas eu quero mais essa sensação, eu quero mais essa sensação, eu consegui essa promoção, mas eu preciso de uma outra coisa, e aí daqui 2 semanas eu já estou indiferente a esse carro, preciso de novo, e assim vai, sempre de uma... como se fosse viciado em dopamina. Eu preciso desses estímulos de novo, de novo, de novo, de novo. Diego, eu sou viciado em conquistar as coisas. Conquistar para quê, né? Essa acaba sendo a pergunta. E 4, o complexo de inferioridade,
que eu tanto já falei aqui, que eu tanto bato nessa tecla, onde meio que a pessoa tem um tribunal imaginário, onde ela tem medo de se parecer ridícula para si mesma, onde dentro de si mesmo fica essa crítica, esse julgamento constante que impede ela, que alimenta as compensações, que alimenta essa correria, que alimenta esses objetivos que no final das contas não estão servindo a nenhum bem honesto. Caramba, que perigo, né? Eu posso me perguntar quantas vezes essa semana eu me comparei com alguém, quanto que isso reduziu a alegria de uma conquista minha no momento que eu estava me comparando com outro. Esse para o primeiro motor. 2, quantas decisões eu tomei para ser visto e não porque era o certo, e não porque servia onde eu queria chegar. Eu queria ser visto. E tudo bem, tá? Se isso aconteceu, tudo bem. A gente tem fraqueza, a gente tem dificuldades, mas isso precisa estar no nosso olhar. Terceiro, né, dessa adaptação hedônica. Quantas vitórias recentes deixaram de me trazer uma satisfação nessas 2 semanas, porque de repente elas não foram estimulantes o suficiente, mas foi uma vitória. E 4, quantas ações eu fiz para tentar mostrar para mim mesmo que eu não sou menos capaz do que os outros, mesmo quando não tinha ninguém cobrando de mim. Caramba, né? Cuida isso. Isso aqui com certeza vai te levar para um vazio. Aí, tu pode chegar para mim e dizer assim, Diego, mas dinheiro compra felicidade. Tá bem? Eu posso dizer, dinheiro ele reduz o estresse material. Dinheiro paga, dinheiro paga uma boa terapia, cria uma margem de segurança, amplia as possibilidades de escolha. Mas é que tá, tanto para coisa ruim quanto para coisa boa. Qual é o limite disso? É útil, mas é útil para quê? Eu posso fazer muita bagunça. Pensa assim, quantas vezes tu tava, sei lá, num mau momento e graças a Deus tu não tinha o dinheiro para fazer aquela dívida, para comprar aquela coisa que talvez seria a tua perdição, né? É importante, mas não vai trazer a felicidade, né? Por quê? Porque o dinheiro precisa servir a alguma coisa. Senão é só um pedaço de papel, certo? Pode dizer assim, não, Diego, mas então se não é o dinheiro, basta a pessoa ter autoestima. Se a pessoa tem uma boa autoestima, ela não vai ter esse problema de vazio, não vai ter. Tá, realmente, uma vergonha de si mesmo paralisa. É verdade, não consegue. Ter ali uma autoavaliação justa de si mesmo. Não, realmente, eu não sou tão ruim, eu tenho uma certa persistência, eu aprendo com os meus erros e tal. Só que ter uma autoestima sem uma referência a uma virtude, à verdade, como se acaba, o cara fica meio narcisista, né? Fica meio que dependente do aplauso também. Se essa minha autoestima, ela resulta de atos valiosos ali, vinculados àqueles bens honestos, que acaba consolidando a minha coragem para escolhas difíceis, aí é bom. Mas quando ela vira uma coisa só para eu me sentir bem, e aí esse é o terceiro problema, né, que eu vou falar agora, poxa, sei lá, no final dos contos você é só uma pessoa frágil, né? Geralmente essas pessoas que têm uma autoestima muito elevada, quanto mais alto, maior a queda, né? São pessoas que acabam caindo facilmente, está muito alto, né? Logo elas caem, quando caem, acabou porque se tem alta conta. Terceiro, mas não menos importante, é só seguir a tua paixão. A tua paixão ela vai ser um bom critério para tu não ter esse vazio interior. O problema é que tu não faz o que tu ama. De fato, estar apaixonado pela coisa, ela mobiliza uma energia, te dá mais foco, te dá mais flow, te protege do cansaço, querendo ou não. Mas a paixão é combustível. E gasolina no lugar errado pega fogo e pode causar um incêndio brabo, né? Se essa paixão ela também não está subordinada, subalterna a alguma coisa mais importante, não vai dar certo, né? Eu tive um curso de afetos, né? Eu não sei se ele está no ar ainda, acho que ele não, acho que eu já tirei do ar, mas eu vou refazê-lo, que a gente pode colocar as paixões aos nossos serviços, né?
Eu posso, a partir de uma narrativa, a partir de imagens que eu crio na minha cabeça, botar o meu coração a favor de alguma coisa que eu acho bom, que é justo, que é uma finalidade que eu quero atingir. Mas esse é assunto para outro vídeo. Então vamos lá, dinheiro ele é um meio. Ele é um meio para render um bem interno, para render um bem honesto. Sei lá, para financiar um estudo sério, para sustentar uma qualidade de vida, para criar tempo real com família, com amigos. Claro, isso ajuda, né? Mas a gente precisa cuidar que muitas vezes tem um custo, né? Eu posso, de repente, se necessário, recusar uma proposta de emprego que vai me dar mais dinheiro porque viola um valor meu, vou ter que mexer com, sei lá, corrupção, por exemplo. Ainda que pague melhor. Você precisa cuidar dessas coisas. Autoestima que seja baseado em evidências mesmo, que eu seja coerente e seja em cima de conquistas reais minhas, né? Não por quantos likes, não uma autoestima pautada por likes ou por uma aprovação externa. Por isso é bom a gente pedir, né? Pedir feedback daquelas pessoas. Eu digo sempre, elenca pelo menos, no máximo, 3, 4 pessoas que tu realmente ama e que tu sabe que te amam. E te importa só com a aprovação dessas pessoas. Todas as outras tu esquece. 3, 4 ainda é muito. Vai ser ali, sei lá, teu cônjuge, 1, 2, 3 amigos. Bons amigos. Que realmente a aprovação importa porque se te amam, eles querem que tu seja mais tu. E se tu estiver te desviando de ti mesmo, eles vão te reprovar. E aí é bom. E dá ouvido só para eles. E a paixão, no final das contas, ela precisa então estar submetida à finalidade daquilo que a gente quer. À prudência, no final das contas, de dispor os bons meios para aquilo. Dizer não, portanto, àquelas coisas que violam meus valores. Ainda que seja a minha cara, né? Não, mas isso aqui é a minha cara. Ainda que seja a tua cara, pode estragar ela de uma vez por todas. Vamos para um exercício? Não vamos sair desse vídeo aqui sem um exercício. Pensa comigo assim, ó. Averigua valores importantes para ti. Olha, se é amizade, pode elencar, pode dizer o que é amizade, é coragem, é justiça. Escreve, pega o papelzinho, pega a caneta, papel e fala assim, olha, para servir a justiça, eu vou denunciar irregularidades ainda que isso custe o meu cargo. Né? Forte isso, né? Ainda que eu tenha que sacrificar um bem útil e agradável, eu vou servir a esse bem honesto. Eu posso escrever isso, né? Fazer um compromisso comigo mesmo. Olha, eu vou denunciar uma irregularidade, eu vou denunciar uma coisa errada quando eu vejo, ainda que isso custe... Né? Para servir a amizade, eu vou dizer uma verdade difícil, ainda que doa, ainda que tenha um desconforto imediato, mas eu vou ser essa pessoa que vai falar. Ainda que eu corra o risco de ser odiado. 2 vídeos para trás eu falo sobre isso. Para servir a coragem, né? A coragem intelectual, eu posso dizer, eu vou defender essa tese que eu acredito que é verdade publicamente, mesmo que isso custe crítica, isolamento social. Toma nota disso. Tua vida vai ter mais critério. São valores que vão orientar e vão dar corpo para essa vida molenga que tu está vivendo e que corre esse risco de ver um vazio. Claro, eu falo para pessoas que talvez estão vislumbrando esse sucesso, talvez aqueles que ainda estão hipnotizados, achando que os bens agradáveis e úteis são o fim. Esse vídeo não vai servir muito. Esse vídeo serve mais para quem está conquistando alguns bens agradáveis e úteis, claro. Porque se tu não conquistou, talvez tu ainda esteja iludido achando que o caminho está em conquistar essas coisas a troco de nada. E tu pode ter passado 30 anos conquistando essas coisas e agora que tu viu esse vídeo, tu percebeu que tudo isso foi em vão porque não servia a nenhum desses ideais, a nenhum desses bens honestos. E a tua vida ficou sem corpo, sem sentido, e encarando um vazio brabo e tu não sabe mais o que fazer e talvez esteja enchendo a cara de psicotrópico para poder resolver esse vazio. Repara a tua vida. Toma conta desses valores. Orienta ela. Ainda é tempo. Tá bom? Curte esse vídeo. Te inscreve no canal. Te vejo no próximo. Tchau, tchau. Não façam nada que eu não faria. Fiquem com Deus.